Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos esperar dar uma quantidade para nós darmos início. O pessoal está entrando. Vamos entrando, vamos compartilhando. Vamos dar quantidade na live do início ontem. Olá, para quem não me conhece, eu sou Melanie Bar. Não dá início, não, né? Continuidade é família que brinca e estreita laços. Vou dar a palavra para o Rafael. Vai, Rafa? Oi. Consegue me ouvir perfeitamente? Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos aí. Hoje nós vamos dar continuidade na live do dia de ontem, que por questões técnicas aí acabou não acontecendo. Acredito que tenha sido geral, muitas pessoas comentaram que estavam com dificuldade de conexão, só que hoje nós vamos aí tratar do nosso tema, com os nossos convidados, o Joelson e a Magda, e a ideia é falar um pouquinho e também abrir aí para que todo mundo possa perguntar a respeito aí do nosso tema, que é família que brinca e estreita laços, até porque nós acreditamos que, de fato, o brincar, ele pode colaborar para o estreitamento desses laços. Só aproveitar para lembrar que quem desejar o certificado dessa live ou das lives anteriores, é só entrar em contato pelos canais de comunicação do Instituto, pode ser via WhatsApp ou via Messenger também, ou via telefone, que o Instituto ele vai organizar aí como que vai receber esse certificado, tá bom, gente? É só entrar em contato que as meninas vão tirar as dúvidas referente à certificação dessa live. E vou esperar só mais um pouquinho para as pessoas entrarem aí. Nós estamos já com quantas pessoas? Melanie, que eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Acho que a gente já pode começar. Nós temos aí como organizador e pessoa que pensou o tema e que vai aí nos mediar durante essa conversa, o professor Joelson Costa. Vou passar a palavra para ele, para que ele possa dar início aí à nossa live. Por favor, Joelson, fique à vontade. Boa noite a todos. Iremos dar continuidade à live de ontem, por problemas técnicos, como o Rafael mencionou. Tivemos cortes e hoje estaremos dando continuidade. Hoje eu vou fazer um breve resumo e dar continuidade à fala de ontem. Mas, para isso, temos que lembrar de pequenos fatos que foram relatados ontem. Um deles é a necessidade do brincar e do estreitamento de laços. Hoje, estamos nessa live, juntamente com o Rafa, e convidamos a Magda a participar, pois acreditamos nisso,
e o estreitamento dos laços entre as famílias e as crianças. E nesse momento, que é um momento de meditação, um momento de reflexão que estamos vivendo, cada vez mais há essa necessidade de estreitarmos esses laços entre as famílias e as crianças. E com isso, hoje foi um dia bem chuvoso, né? Depois da chuva, eu pude sair fora de casa e eu olhei para a rua. Nesse momento, veio algo em minha mente, veio uma lembrança de minha infância. Eu lembrava que após as chuvas, a gente tomava banho nas chuvas, junto com os amigos, e após essa chuva, nós brincávamos com a areia, brincávamos com a água, fazíamos açude, interagíamos com aquele espaço e brincarmos de uma forma natural, não precisava muito para desenvolvermos o brincar naquele espaço. Simples peão se tornava peixes, ou seja, usávamos a nossa imaginação. E é possível perceber e presenciar nas unidades o quanto o brincar é importante para o desenvolvimento humano integral da criança, tanto em aspectos cognitivo, psicológico, emocional, de sentidos, e todos os aspectos da criança, que ao longo do tempo, vemos trabalhando esse brincar. E vemos a necessidade, nesse momento em que as famílias estão reunidas juntamente com os seus filhos em casa, tenha esse brincar, tenha acesso a esse brincar. Hoje, publiquei um link no Facebook, não sei se todos tiveram acesso, com 100 brincadeiras para crianças. E a maioria dessas brincadeiras, e praticamente todas, são brincadeiras antigas, pois acreditamos numa possibilidade e que a família vai estar lado a lado com nós nesse processo, de resgatarmos o brincar e trazermos o brincar para dentro da casa das famílias. Venho acompanhando muitas instituições que vêm criando estratégias e medidas para aproximar a criança das unidades. E essa live é uma contribuição com isso. Também queremos estar cada vez mais próximo das famílias. No último ano, na unidade que trabalhava, recebemos uma diretora e um coordenador que tinha um percurso na pedagogia Waldorf. E isso trouxe e fez recordar muito da minha infância. Ontem eu citei o Gandhi, pois eu acredito que tudo que o Gandhi escreve no seu livro Brinquedo de Chão e entre outros livros que ele escreve, e o Gandhi também como grande participador do grupo Territórios do Brincar, que eu acredito que alguns apreciam, ele conta muito da sua infância, maranhense que vivia em meio à natureza e contato com o meio, com a natureza, e que participava desse grupo Territórios do Brincar. Eu acho que realmente devemos resgatar também essa necessidade da criança brincar com a natureza, a criança usar da natureza para criar suas próprias representações, pois um simples graveto, uma bage, pode se transformar em brinquedos. E, para isso, só precisa darmos os meios para as crianças. Sabemos que vivemos e temos pouco acesso a esses meios, porém, precisamos dar possibilidades para as crianças. E a criança pode fazer do simples algo magnífico, pois a sua imaginação é construída e engrandece no brincar. Em minha infância, eu costumava muitas vezes construir brinquedos. Eu lembro que costumava fazer tijolos com barro. Esses tijolos se transformavam em construções. E isso era uma representação do brincar em ação com a natureza. E esse brincar tinha um sentido de fato. Eu acho que hoje também temos que dar acesso e oportunidades para a criança brincar. E também, como citei ontem na live, que começou a travar, o adulto também tem essa necessidade de ser um adulto brincante. Ou seja, como diz o Jeremias Abrams, tem uma necessidade de olharmos para o meu eu interior e percebermos a necessidade do meu exterior se tornar algo ativo. E, para isso, tem a necessidade do
adulto estar lado a lado com a criança nesse processo. As famílias têm um momento, em meio a essa pandemia, de estar lado a lado com os seus filhos. E para isso, cada um tem que rever e criar novas estratégias, novas medidas. Em uma simples receita de bolo que você faz com o seu filho tem um significado. Isso é importante. A criança, fora dos 6, elas também precisam de uma rotina no dia a dia. Precisamos construir uma rotina para essas crianças, pois essas crianças tinham uma rotina. E agora, a meio a essa pandemia, os próprios pais, as instituições também têm que trabalhar essa necessidade da rotina, pois a criança vai desenvolver suas potencialidades a partir de uma rotina. E o brincar vai surgir no meio dessas rotinas. E os adultos têm que se adequar à rotina das crianças. Nós, adultos, temos que adequarmos à realidade da criança. E a criança fica ociosa nesse tempo. E temos que estar em ação nesse tempo. E nós somos o reflexo da criança. A criança, como sabemos, aprende por imitação. Ou seja, temos que ser um espelho para a criança nesse processo. Então, temos que ser adultos brincantes. Como eu citei ontem, um simples trigo com óleo, uma água, pode se transformar em uma massinha de modelar. E a criança precisa que o pai, ou a mãe, ou a avó, que também é um grupo de risco, mas o pai ou a mãe esteja nesse brincar, esteja em ação nesse processo. Precisa da interação. A criança se sente mais motivada quando tem um adulto em seu lar. E para isso, temos que resgatar a necessidade do brincar. Podemos brincar de amarelinha em casa, podemos brincar de amarelinha africana, que é uma brincadeira muito legal. Hoje e ontem eu trouxe a amarelinha pé e mão, que é uma brincadeira muito legal. Ao final da live, é uma brincadeira inspirada na professora Rosângela, do IVC, que colabora também com a gente. E depois, ao final da live, eu vou publicar para vocês, e a Melanie vai também compartilhar no YouTube essa brincadeira, com o nosso amigo Miqueias, que vai estar participando. É isso. E também a brincadeira, ela é uma experiência de cultura, é uma cultura herdada. Então, os pais têm muito a agregar com isso. Os pais têm brincadeiras que fizeram parte de sua infância. E agora tem a oportunidade de trazer essas brincadeiras para os seus filhos. Então, faz parte desse processo. A criança cria sua imaginação e repertórios. Outra teoria que eu gosto muito é da Elinor Dismay e da Sonia Jackson, que ela fala do brincar heurístico, a possibilidade da descoberta, do descobrir, de se reinventar, como estamos em processo de reinventar, em um cenário de reinventar. E ela traz com isso uma abordagem, não é uma abordagem única, é uma abordagem flexível. E tem uma das abordagens que é o cesto do tesouro. Um simples cesto de palha que você pode trazer para seus filhos, os pais que estão aí com crianças, com bebês, berçário, que estão começando a sentar, principalmente até os 2 anos, é uma estratégia maravilhosa. Você traz um cesto para seus filhos, você vai colocar vários materiais, de preferência materiais estruturados, como buchas, esponjas e vários outros materiais. Caso você tenha pilão de madeira em casa, concha de madeira, esses utensílios, barbantes, vários outros utensílios. E dá a oportunidade da criança explorar sua imaginação nesse espaço. A criança vai construir uma imaginação, brincando com esses brinquedos, e criar sua própria imaginação e sua ressignificação ao brincar. Pois, a partir do brincar, a criança cria sua identidade e o seu próprio eu. A criança não vive em um tempo único, um tempo do hoje ou um tempo do ontem. A criança vive no tempo da eternidade, já dizia François.
E é assim que vamos iniciar a live, e vou passar a fala para o nosso amigo Rafael, para dar continuidade nesse tema brincar, que é muito importante para a sociedade contemporânea. Boa noite para todo mundo, obrigado pela oportunidade, né, de mais uma vez poder trocar bastante com todo mundo que está acompanhando. Eu não poderia deixar de fazer da mesma maneira. Eu acho que eu vou deixar com que a Magda fale, vou tentar ser gentil, fazer de conta que eu sou gentil, e aí depois após ela falar, eu venho com algumas outras informações. Pode ser, Magda? Eu acho que é melhor. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Cortando, não. Caiu a Magda. Então voltou o Rafael. Daqui a pouco ela volta, que a gente está com esses problemas de conexão, mas aí a gente dá continuidade. Aproveitando aí que o Joelson trouxe várias colocações e pensando nesse tempo de eternidade, é que a Magda vem aí trazer as contribuições para a gente. Magda, fique à vontade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um pouco da minha vivência, mas eu gostaria de iniciar com um pensamento. Ele vai muito além do sentimento de depressão, né? A brincadeira, a gente estreita os laços afetivos, né? Esses laços são construídos através das brincadeiras. Então, é muito importante esse momento, essa interação de família e criança nesse momento do brincar. Eu gosto muito de ler os artigos do Tizuco, e lembro muito, me remete muito às aulas do professor Rafael, lá na Ludo. Ele citava muito as falas dela, e eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento, essa fala, né? A professora Tizuco fala que o educar, ele vem junto com o brincar, né? Porque ela está aprendendo, né? Muitas possibilidades com esse brincar. Então, ela aprende a explorar os objetos, descobrir formas, cores, texturas. Ela tem N possibilidades. O brincar, a brincadeira, é necessário. Estou vendo aqui os comentários, o pessoal, inclusive via WhatsApp, falando que está falhando um pouquinho a conexão da Magda. Deve ser questões de internet mesmo. E aí, aproveitando a fala dela, quando a Tizuco coloca de que não dá para a gente pensar na primeira infância sem a questão do brincar, é que, de fato, uma das primeiras ações, atividades da criança é o brincar. Claro que esse brincar dessa criança é um brincar ainda muito primário, se é assim que eu posso dizer, né? Em um processo mais de descoberta. Então, ela começa a brincar com o próprio corpo, né? E aí vai descobrindo o seu próprio corpo, vai se descobrindo. E a partir do momento que ela brinca dessa maneira, ela vai, na relação com o outro, aprendendo a brincar. Mas eu gostaria de voltar lá para o nosso tema, que é a família que brinca, estreita laços, porque eu achei muito poético a escolha desse tema junto com o pessoal. E aí é válido lembrar que toda vez que a gente fala sobre família, são todas aquelas pessoas
que convivem no mesmo ambiente, independente do laço consanguíneo, seja ele, né, próximo ou distante. Muitas vezes nós estamos aí diante de famílias que são adotivas. A composição familiar ela é muito particular. E as crianças que a gente recebe nas nossas unidades, elas têm uma composição familiar que está muito além da nossa compreensão e muito além daquilo que a gente acredita ser família. Mas, independente dessa composição, é fundamental pensar que, uma vez que nós estamos com a criança na nossa unidade, é de nossa responsabilidade também, uma vez que a unidade tem aí como objetivo desenvolver essa criança na sua integralidade e desenvolver essa criança no campo afetivo, social, é natural que essa criança desenvolvida, ela vai retornar para o seu espaço, e no seu espaço ela vai ter ações que são naturalmente oriundas dessa unidade. Então, nós temos aí a missão, se é assim que eu posso dizer, de ajudar as crianças a conviverem, ou por que não dizer, com as suas famílias. E quando a gente ensina uma brincadeira dentro do espaço, a tendência é a criança levar essa brincadeira para dentro do seu lar. A Juliana Quevedo, um pouco que eu acompanhei aqui no Facebook, ela fez um comentário muito legal. As crianças estão recebendo na sua casa o material do Trilhas, e esse material do Trilhas, que é Trilhas de Aprendizagem, ele traz esse resgate da brincadeira com a criança, ele traz esse resgate de a família brincar. Porque quando a gente fala de laços de família, família que brinca e estreita laços, durante aí a nossa estadia com a nossa família, o que vai determinar se a família é próxima ou não, são esses laços que são estreitados com o passar do tempo. E o brincar é uma das melhores ferramentas para estreitar esses laços. Tanto que quando a mãe tem o hábito de brincar com o bebê, né, seja de fazer som, de fazer massagem, de fazer cócega, ela se aproxima. A gente costuma dizer aí, quando a gente está estudando a primeira infância, que bebê de 0, né, 1 ano, 2 anos, bebezinho, eles têm uma necessidade de brincadeiras de conexão. Então, são brincadeiras de você realmente fazer massagem, fazer cócega, e aí tem aquela de fazer barulhinho, né? Esconde, esconde. Então, eles se divertem muito. E isso, se a gente parar para fazer uma avaliação e para pensar, faz com que a criança se conecte com a mãe. Porque a tendência é o bebê se conectar muito mais com a mãe do que propriamente com o pai, além das questões de cuidado que a mãe faz muito e de alimentação. Porque a tendência é que a mãe ela passa um tempo maior com a criança e brinca muito mais com a criança. Conversa com a criança durante o banho, brinca com a criança durante o banho, para dormir canta musiquinha, brinca, é de esconde-esconde, é de fazer som, ou simplesmente faz a massagem também. E aí é automático. Quando a criança está em um cômodo, a mãe está em um outro, e a criança ouve, ela já entende, já percebe, porque esse laço com a mãe, ele já está estreitado há muito tempo, né? Por conta dessa relação. Já com o pai, vai ser quando a criança está maiorzinha, que aí o pai começa a brincar um pouquinho mais, né? E com os irmãos, consequentemente. Então, o brincar, ele vai favorecer com que esse laço ele seja naturalmente estreitado. Esse momento, eu costumo dizer que todo mundo tem que pegar o material do Trilhas, professoras, coordenadoras e diretoras, realmente olhar com muito carinho para esse material do Trilha, que ele está bem focado na questão da rotina. Quando eu falo rotina, é na questão do banho da criança, alimentação da criança, colocar a criança para dormir, porque isso é muito que vai acontecer dentro da casa de cada um. Então, como que a mãe pode aproveitar esses momentos da rotina? Eu vou falar mãe, mas também o pai, a família, para poder realmente estar com qualidade com essa criança. Porque a questão não é quanto tempo essa família vai passar junto, mas quanto tempo com qualidade. Quanto tempo com qualidade. Então, será que eu posso fazer uma cabana? Como que eu faço uma cabana? Quais são as possibilidades de eu fazer uma cabana com a minha criança?
né? Será que a mãe precisa ir brincar na rua? Eu vi um comentário, antes do notebook desligar, de que realmente, diferentemente de uns tempos atrás, anos atrás, era possível brincar na rua com uma tranquilidade maior do que hoje. Mas o fato de não poder brincar em algumas regiões na rua não significa que as famílias não conseguem brincar. Elas conseguem e podem brincar. Mas aí a gente, enquanto unidade educacional, nós precisamos orientar esses pais de como que eles podem fazer isso. Então, quando os pais vão até a unidade, seja em reunião pedagógica, seja em uma conversa com a professora, ou seja, de repente, dia da família, é o momento que nós temos aí para poder despertar o ser brincante que esses adultos despertaram por conta da rotina, por conta do trabalho, por conta da vida adulta, Não é nem que esse adulto ele não sabe, não consegue mais brincar. Ele sabe, ele consegue brincar. Porém, contudo, entretanto, como dizia uma amiga minha, está adormecido esse ser brincante. E uma vez adormecido esse ser brincante, fica um pouco mais difícil de estreitar a relação com esses familiares, de estreitar a relação com essa criança. E aí é muito claro para todo mundo que quando você brinca com qualquer criança, ela gosta de você naturalmente e ela se aproxima de você naturalmente. Mas é um brincar orgânico. Quando eu falo brincar orgânico, é porque não é uma coisa automática, né? Você pegar, gostou, acabou. Não, é um brincar orgânico, que você entende a necessidade desse brincar. Você, além de entender, você está brincando porque você se diverte brincando também. Uma das críticas que eu costumo fazer nas unidades educacionais, quando eu vou fazer formação, ou mesmo com a minha própria equipe, e aí vocês podem comentar, meninas, de que quando o professor vai para o parque com a criança, deixa a criança brincando e fica comentando, né, sobre a novela das 9 que está sendo repetida, porque estão passando a fina estampa de novo, por conta do Covid e a criança está lá brincando, esse professor ele não entende, não compreende o quão o brincar ele é importantíssimo para o desenvolvimento da criança e o quanto é importante ele também brincar com a criança. Porque nós não estamos falando que família que brinca estreita laços, professor que brinca com a criança também estreita laço, diminui a distância e ele consegue atender melhor essa criança nas suas especificidades, nas suas dificuldades, nas suas necessidades de desenvolvimento. Porque é durante o brincar ali com essa criança que o professor vai perceber o que de fato ele precisa. E quando eu falo que ele precisa, é o que ele precisa para, por si só, se desenvolver. Porque a criança, ela consegue fazer muita coisa. O professor só precisa oportunizar. E como que ele oportuniza? Ele oportuniza uma vez que ele entende quais são as necessidades. E como ele entende quais são as necessidades, sendo que esses bebês e crianças, eles não conseguem se comunicar através da fala com clareza, se aproximando. E o melhor momento para se aproximar é através do brincar. Seja se brincar no parque, na sala, seja no refeitório, onde é esse brincar? E aí esse professor precisa estar junto e transpondo para as famílias, a gente precisa auxiliar essas famílias a se aproximarem das crianças. E aí, por que isso é uma preocupação da unidade educacional e tem que ser uma preocupação da unidade educacional? Quantas e quantas vezes nós, enquanto professores, a gente fala assim, nossa, mas tal criança, ela tá mais triste, tá diferente. E aí fala assim, é porque a mãe engravidou, tá esperando um filho. E aí tem uma alteração na criança, né? Todo mundo sabe disso. E aí, será que essa mãe não precisa de uma ajuda para ela entender que, olha, o seu filho ele está sentindo o fato de que você está grávida. Tem como você dar uma atenção? E quando fala dar uma atenção, é uma atenção com um pouquinho mais de qualidade. Então, no momento que ela estiver com a criança, ela brincar de alguma coisa, ela conversar, dialogar, não simplesmente pegar o celular, dar o celular para a criança e deixar a criança lá no celular, né?
E a gente está na era do celular, onde que as crianças ficarem na tela do celular 24 horas é muito comum. E a ideia não é essa. A ideia é que elas fiquem cada vez menos e que as famílias possam brincar com essas crianças. E quando for assistir, porque assistir também pertence à nossa sociedade, também assistir com qualidade, né? Não adianta a gente só nas reuniões falar assim, mãe, não deixa a criança na frente da televisão, mãe, não deixa a criança sendo que na casa tem televisão. O que ela faz quando for assistir televisão? Quais são os caminhos? Como que ela brinca, do que ela pode brincar, do que ela não pode brincar, qual brincadeira é apropriada para a faixa etária. Quando eu falo apropriado, é no sentido de que nem todo mundo tem tato ou time, né? Vou usar a palavra time, para brincar com bebês e com crianças. Eu tenho irmãos, tenho um medo terrível de pegar bebê no colo, porque vai que de repente, né, quebra ou machuca ou coisa do tipo. Então é fundamental ter o time, né? E a gente, enquanto unidade, que trabalha com a primeira infância, com bebês de 0 a 3 anos aí, nós podemos e devemos orientar os pais nesse sentido. Porque pai não vem com um manual do bebezinho de como brincar, como cuidar. Então, muitas vezes, o cuidar nós vamos ter que ensinar para os pais. O montar a mochila nós vamos ter que ensinar para os pais. O brincar também nós vamos ter que colaborar com os pais. Porque ser pai não é tão simples assim. Então, a gente vai ter que dar os caminhos aí das pedras em alguns momentos. E não adianta a gente só ficar, mas essa não é a função da escola. Qual é a função da escola? Uma vez que está tendo impacto na minha criança. O fato de a família não brincar com a criança está tendo um impacto. Então, qual é a função? Qual seria a função da escola, né, da unidade educacional? E aí a gente precisa refletir sobre essas questões e muitas outras que nós temos aí a tratar. Mas isso é fato. Família que brinca estreita laços. E a gente tem que ter isso muito claro para a gente. E vamos lembrar um pouquinho da nossa família, que todo mundo gosta daquele tio brincalhão, todo mundo gosta daquele parente brincalhão, aquele primo brincalhão, todo mundo gosta. A gente se aproximava e se aproxima das pessoas que são legais e que brincam. Pessoa muito séria, a gente conversa com pessoa muito séria. Porém, contudo, entretanto, mesmo conversando com pessoa muito séria, a gente prefere estar perto de quem? De quem brinca. De quem brinca. A gente gosta naturalmente de quem brinca. E criança é um ser brincante, né? Ela gosta de estar perto de quem brinca. Uma vez que a gente tem essas informações de que o brincar é garantido por lei para a criança. O brincar desenvolve a criança de forma natural e orgânica. O brincar estreita laços. O porquê não levar essas informações para as famílias e colaborar para isso? E colaborar. A gente recebe aí nos grupos do WhatsApp da unidade, vídeos, fotos das famílias brincando, e a gente percebe que aquele momento é um momento muito especial. Eu costumo dizer que são as memórias afetivas, né? Nós vamos construindo aí junto com a criança, e os pais precisam construir memórias afetivas junto com essas crianças. E a gente pode ajudar, a gente pode ajudar. No curso de ludopedagogia e em outros, eu costumo dar como sugestão que é muito legal a mala viajante. Eu sou um fã da mala viajante. Claro que aí a gente tem que pensar como que essa mala viajante chega em casa, porque às vezes ela é objeto de constrangimento para a família. E eu falo constrangimento porque às vezes chega a mala viajante e o pai não sabe ler. E ele tem que ler aquela história para a criança. Então ela pode ser constrangedora. Mas eu gosto da ideia do baú lúdico que vai para casa. Então você envia para casa um baú, uma brincadeira a ser feita em família. E aí você convida a família a brincar com aquilo com a criança. Né? Ela não chega a ser tão constrangedora ou constrangedora como no caso da mala viajante. E aí, assim, o meu apelo é básico. É fundamental que o professor ele conheça totalmente a sua turma. Porque conhecendo totalmente a sua turma, ele sabe o que vai nesse baú lúdico, o que vai para quem vai. Quando ele não conhece o seu agrupamento e a sua turma, os constrangimentos, eles vão acontecer. E eles vão acontecer mesmo. No ano passado, nós tivemos lá na unidade vários momentos de receber as famílias, né? Mas em um deles,
Olha para ver como que aproxima. Em um dos momentos que nós recebemos as famílias, e foi justamente na mostra cultural, para receber as famílias, as famílias tiveram que passar por uma cama de gato que estava no corredor inteiro. E aí, quem nós imaginávamos que não iria passar, por questões de limitação aí corporal, física, passou. Na verdade, a gente teve 2 pessoas que não passaram, que estavam com o bebezinho de colo de meses. O restante, todos os familiares passaram, né? E diz, essa brincadeira que o João fez, o Gabriel fez, que o fulano fez, porque as crianças já tinham passado por aquilo. E aí, quando as famílias chegaram, quem estava com dificuldade, a própria criança, não, mãe, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E aí a gente percebeu que naquele momento, por questão de minutos, a criança e a mãe estavam muito próximas, mas muito próximas mesmo, onde a criança estava guiando a mãe ou o pai, no caso a avó, o familiar, a passar pela cama de gato, para ver como estreita aí os laços. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Meninas, se deleitem aí no material do Trilhas, dá uma lida com muita atenção, tem muita coisa boa mesmo, para que a gente possa sugerir aí para as famílias. É muito legal, eu gosto muito dos vídeos que estão circulando aí, sobre possibilidades de vivências com as famílias. Mas vamos buscar, sim, vivências que não sejam escolarizantes. Porque na primeira infância, aí de 0 a 3 anos, a ideia não é escolarizar. A ideia é realmente que as crianças possam brincar com os seus familiares, para que possa estreitar os laços, para que eles possam se aproximar e as crianças se desenvolverem de forma orgânica, tá bom? Mel, era isso. Obrigado. Quem é Mel? Joelson, tem mais alguma colocação? Eu queria, em relação ao que o Rafa falou sobre a mala viajante e sobre o baú viajante. Também tem a possibilidade do tesouro esse tesouro das histórias é como se fosse um baú. Só que você pode deixar esse tesouro das histórias em um quarto do seu filho em sua casa, com várias histórias. E você pode, no dia a dia, ir compartilhando essas histórias com o seu filho. Só que o interessante da história é que muitas vezes queremos contar muitas histórias para as crianças. Porém, a criança tem necessidade até de 3 meses para reter uma história. E isso é importantíssimo para nós trabalharmos também isso. E eu pensei para vocês também compartilhar e trabalhar com o Tesouro das Histórias, que é uma abordagem muito significativa e muito importante para o desenvolvimento da criança, tanto na questão oral, quanto da imaginação e outros significados. O Rafa também falou sobre o brincar e a necessidade da escuta. Fez me recordar que a gente costumávamos levar nossas crianças para o parque, e no parque tinha muita areia. No início, as crianças simplesmente exploravam os brinquedos do parque, como as casinhas, que tinham 2 casinhas, os balanços, as gangorras e entre outros. Depois fomos montando estratégias de levarmos outros brinquedos, como panelas, como água, como latas, como vassoura e tudo isso. Depois de um certo tempo, percebemos que a criança explorava muito mais os espaços. Elas estavam no chão, faziam pequenas poças de água, faziam bolinhos com as areias, e um certo dia da primavera, as crianças pegaram as flores que iam caindo no chão e fizeram vários bolinhos com a areia, e começaram a cobrir os bolinhos com as flores. Ficou um cenário muito maravilhoso, e não de intermediação nenhuma do adulto. No caso, nós, professores que estávamos em ação. Esse brincar livre, e o brincar, a criança, ela é a ação do processo, não o objeto do processo. Devemos também ter essa escuta em relação à criança, esse olhar com a criança.
que a criança também pode ir além, e a criança não tem limites para a capacidade de imaginação e criação da criança. Se acredito que tem muitos pais que têm habilidades manuais em casa de construir e outras, é importante você, nesse processo que está em casa, deixar a criança participar. E a criança aprende com essa imitação do pai, da mãe. Era isso, meu. O meu, deixa eu só falar uma coisinha rápida. Fica à vontade. A Magda tá pedindo desculpas pela questão técnica aí, e ela gostaria de comentar, mas vou comentar por ela, porque ela não conseguiu no momento, de que ela tem uma brincadeira de infância que ela gosta muito de fazer com a família dela, que é brincar de casinha, por incrível que pareça. Ela tem uma filha, e todas as vezes que a filha entra na brincadeira, ela realmente brinca, ela e o esposo dela. E eu já vi várias vezes alguns vídeos, né? E ele participa de verdade da coisa, e por muitas vezes ela levou no curso que a gente fez junto de ludopedagogia, vídeos sem que eu solicitasse deles brincando. E é muito legal porque a gente percebe que eles estão brincando de fato daquilo com a criança. E é uma família muito unida, é uma família que esses laços estão muito próximos. E a gente precisa entender isso. Uma das dificuldades que eu visualizo das famílias é que elas não entendem o quão é importante brincar com a criança. Que brincar com a criança não é só para a criança ficar quietinha enquanto o pai e a mãe fazem as coisas, ou só para distração da criança. Brincar com a criança tem todo esse peso, tem toda essa importância que nós comentamos aqui. Então, a unidade educacional precisa levar isso para os pais. Olha, pai, você precisa brincar com a criança por conta disso, porque vai desenvolver isso, vai ajudar nisso. A gente precisa mostrar para o pai o quão é importante esse brincar. E quando eu falo mostrar, não é só falar, porque a fala é muito legal. Eu costumo dizer assim, a fala ela comove, eu não, que essa fala não é minha, né? A fala ela comove, mas o exemplo ele arrasta. Então, muitas vezes, você tem que oportunizar brincadeiras com as famílias e junto com as crianças, para eles perceberem como que aquela brincadeira tem um efeito direto na relação entre eles com a criança. E aí eles, é por isso que eu tenho que brincar. Porque só o falar, muitas vezes, não é o caminho. Não é o caminho. Eu falo por mim. Às vezes me falam as coisas, né, mas quando eu realmente experimento, vivencio, eu falo, tá, agora vai. Tá? Magda, fica tranquila que você será convidada a um outro momento, para uma outra live, com outras temáticas, até porque a Magda tem uma experiência muito legal, além da questão da formação, né, ela tem uma experiência de coordenadora durante muito tempo, em várias unidades, e que vai colaborar bastante com a gente. Pronto, Mel, não vou ficar falando muito que eu me empolgo. Não, Rafa, fica tranquilo, no seu tempo, tá? Acho que é legal a gente abrir para pergunta. Hoje, tá? Acho que é legal a gente abrir para pergunta, né, Joelson? Isso, pelas perguntas. Perguntas, Mel. Eu não acompanhei ali. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos mandando as perguntas, porque a Mel falhou, sabe, né? A primeira vez, vocês têm que entender. Porque a Marli não estava bem, e aí é a Mel. É a parte social, né, gente? Porque a famosa não é comigo. Hã? Rafael, eu sou tímida. Oi, Joelson. Rafa, tem uma pergunta aqui que eu achei bem significativa e relacionada ao que você estava falando. É da Fábia Cristina da Silva. Ela está perguntando, maravilha, pode ser pauta de reunião? Não deve, mas
para trabalharmos esse brincar em uma pauta de reunião, no ano passado, nas reuniões, nós do Infantil 1, nós criamos a seguinte estratégia. Criamos a seguinte estratégia, e levar a possibilidade de brincar. E que possibilidade que estávamos desenvolvendo na unidade. Enquanto estava desenvolvendo as oportunidades, fomos criando vínculo com a família, convidamos a família, nos momentos de acolhimento, participava das brincadeiras de rodas, e também as famílias foram convidadas a enviar sugestões de brincadeiras para nós trabalharmos na unidade. E, enquanto isso, começamos a explorar esse brincar. No início, ficamos um pouco preocupados, porque as crianças estavam tendo um novo brincar para as crianças em si, porque as crianças estavam tendo bastante acesso com o meio natural e com a natureza. Automaticamente, as crianças ficavam cheias de areias, como nós também, professores, chegávamos em casa com sapatos cheios de areia, o cabelo cheio de areia, entre outros. Mas fomos comentando com as famílias desde o início do ano. Então, tudo é um percurso, é um degrau, é um passo a passo. Fomos conversando com a família dessa necessidade do brincar. Na primeira reunião, fizemos um vídeo bem legal, com as interações e as brincadeiras que estavam sendo construídas no espaço. E o quanto as crianças estavam brincando. Durante o ano, em relação a isso, não tivemos nenhuma reclamação dos pais em relação às crianças chegarem com areia em sapato, no cabelo, na roupa, ou entre outros. Pois as famílias estavam observando que as crianças não estavam em casas sujas, mas sim brincadas. E elas estavam vivenciando uma infância que estavam aprendendo através dessa exploração do meio e do brincar. Então, para levarmos isso para uma pauta de reunião, tem que ser um trabalho integral, um passo a passo. Mas é importante, sim, levar isso para a reunião, porque se as unidades levarem isso para a família, que faça chegar na família, vai fazer com que estreita mais os laços familiares, os laços de vida e escola. Mas mandando poesia. Joelson, Rafa, vou dar uma ideia, tá? Vamos responder as perguntas nos comentários. Eu estou vendo que o pessoal está falando que está falhando. Pode ser? Pode ser, Joel? Pode sim, tranquilo. Acho que fica melhor, né? Só tem uma pergunta aqui que eu queria responder rapidamente, e aí você pode ficar à vontade para encerrar, tá? Eu acho que acaba contemplando aqui as demais. A professora perguntou aqui, e vai de encontro com o que o Joelson falou também, como que a gente ensina aí para as famílias a importância do brincar. Então, na verdade, é mais uma complementação do que propriamente... É óbvio que isso é gradativo. Todo o trabalho dentro da unidade educacional com famílias e com crianças é muito gradativo e paulatino conforme a unidade, criança, família, agrupamento. É paulatino. Uma coisa é aquilo que a gestão pode fazer. Outra coisa é aquilo que o professor pode e deve fazer. Então, o professor ele pode se organizar para dar conta desse brincar, que não só na reunião com as famílias. Esse professor, como eu falei anteriormente, será que é o baú que eu vou mandar para casa? E esse baú vai toda semana para casa de alguém? Será que, de repente, na própria agenda, eu posso sugerir uma brincadeira? Então, eu pesquiso lá uma brincadeira, sugiro uma brincadeira e mando. Eu faço um levantamento daquela brincadeira que é mais comum nas famílias, e aí mando para todo mundo. Peço para registrar, manda foto. Então, na verdade, eu, enquanto professor, tenho um papel aí muito grande, né, e fundamental de colaborar com as famílias para que esse espírito brincante ele reine dentro desse lar, dentro dessa família, e ajude a estreitar laços. Eu falo bastante das unidades que eu passei, porque é minha referência, acaba sendo minha referência, não tem como eu falar de unidade do outro, a não ser quando eu conheço a história do outro. Mas no ano passado,
um dos agrupamentos fez um trabalho muito legal, que foi construída uma bruxinha de tecido, né? E aí elas fizeram contação com as crianças, foi um trabalho de conto e reconto. E aí elas fizeram um comunicadinho bonito, fizeram o livro, mandaram para os pais. E aí os pais tiravam fotos do momento da contação de história com as crianças brincando com aquilo. Teve pai que mandou foto, teve pai que não mandou foto. Mas quando viu no grupo do WhatsApp que o outro pai mandou foto, o pai pediu para mandar de novo, porque ele queria para tirar foto. Então, para ver como que o professor ele tem uma importância muito grande. Né? Então, foi para uma família, não tirou foto, aí eu mando para outra, tiro foto, põe no grupo, para estimular o outro a também fazer. Então, isso é mais uma questão de estratégia e de comprometimento do professor. E também, claro, a gestão pode ajudar, pode ajudar. É que nem eu falei anteriormente. A gente colocou a cama de gato para os pais passarem enquanto unidade. Depois a gente criou um dia da família, onde eles construíram, foi um dia só para construir elementos, materialidades brincantes com as crianças, para ficar na unidade, para as crianças brincarem com aquilo que foi construído com os pais. Só que também teve pai que falou assim, olha, será que eu posso levar para casa? E aí a professora já jogou, pai, por que você não constrói um em casa? E aí o pai construiu e mandou foto. Então, é gestão, juntamente com a equipe, para fazer um trabalho aí de cooperação, um trabalho conjunto, de estimular essas famílias a fazerem isso, tá bom? Mel, agora pode ficar à vontade aí, a gente responde aí nos comentários. Não, a Mel não quer ficar à vontade, não, fica tranquilo. Eu quero agradecer todos, né? Quem não conhece o Instituto, nós estamos localizados no Vargem Grande. Quero falar também da campanha de arrecadação de alimentos, que ela continua. E estamos à disposição, vamos curtir a nossa página, como chama? Se inscreva no nosso canal, tá? Eu vou colocar a live no canal. Eu agradeço todo mundo. Joelson, muito obrigado. Rafa, muito obrigado. Magda, brigadão, tá? Coitada, a Magda, eu perturbei ela o dia inteiro. Eu acho que ela me odeia, mas isso a gente pula. Marli, beijo. Rafael, da próxima vez eu quero um beijo, tá? Você manda beijo para mim, porque você vive me enganando. Gente, muito obrigada. Gente, Rafael e o Joelson, Magda vai responder agora os comentários. Tchau. Gratidão. Bye, bye.